Nós temos aqui um sistema de vibração livre amortecida. Nós temos um sistema massa-mola amortecedor. Esse daqui é o coeficiente de amortecimento dado por C, K é a constante da mola e M é a massa do sistema. Quando nós temos esse conjunto, nós sabemos que a energia armazenada na mola, ela vai ser dissipada ao longo do tempo devido à presença de um amortecimento. E nós vamos estar interessados em determinar o fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento, ele vai nos dar que tipo de movimento aquele sistema ele vai apresentar. Qual é a categoria do movimento? Esse fator de amortecimento, ele é representado pela letra zeta e é dado pelo coeficiente de amortecimento dividido por 2 vezes a massa vezes a frequência natural de vibração do sistema. Então, notem, conhecendo a massa, a constante elástica da mola e o coeficiente de amortecimento, nós temos condições de determinar a frequência natural de vibração do sistema, que é a função da massa e da constante elástica da mola, e ainda determinar o zeta, que é a função desses 3 parâmetros. Vai ser dado por esta equação. Quando zeta a gente encontrar um valor menor do que 1, nós vamos dizer que o movimento é subamortecido. Se nós encontrarmos um fator de amortecimento igual a 1, nós diremos que o sistema ele é criticamente amortecido. E se nós encontrarmos para esse conjunto de parâmetros um zeta maior do que 1, nós diremos que o sistema é superamortecido. Então, a primeira pergunta, vamos colocar assim, que nos vem à cabeça é que tipo de movimento de resposta o sistema ele vai ter. Quando nós encontramos um sistema subamortecido, ele vai apresentar oscilação. E a amplitude do movimento, ela diminui ao longo do tempo, buscando a posição de equilíbrio. Então, se a gente pega esse sistema, desloca ele aqui para a direita, libera ele, por conta da mola, ele vai ser posto em movimento, ele vai acabar se movendo. Se o sistema ele for subamortecido, ou seja, tiver pouco amortecimento, esse sistema ele vai oscilar. Só que vai perdendo energia, até que ele vai parar nessa posição novamente. Então, para um sistema subamortecido, existe oscilação com a diminuição da amplitude no tempo e existe um período de oscilação, de vibração, vinculado a este movimento. Quando o sistema ele é criticamente amortecido, ele apresenta que o zeta é igual a 1. Qual é a característica física aqui? Quando a gente desloca essa massa, por exemplo, aqui para a direita e a gente libera o sistema, essa massa ela vai retornar à posição de equilíbrio. Ela não vai oscilar, ela não vai passar aqui para a esquerda, voltar para a direita e diminuindo até parar. Ela vai sair da posição que a gente liberou ela e vai voltar para a posição inicial. Não há oscilação. Para o sistema superamortecido, ou seja, nós temos muita dissipação de energia, o amortecimento ele é considerável, a mesma situação, não há oscilação. A diferença entre esses dois é que o movimento criticamente amortecido, ou amortecimento crítico, a massa ela retorna mais rapidamente para a posição de equilíbrio, tá? Ao longo do tempo. Essa é uma das informações que nós temos em relação a este sistema. Se nós colocarmos aqui, fizermos o diagrama de corpo livre desse sistema, nós temos o seguinte:
Nós temos a força-peso agindo para baixo devido à aceleração da gravidade sobre essa massa. Nós temos a força normal direcionada para cima, anulando a força-peso, né, já que está apoiada sobre um plano. E se opondo a esse movimento da massa, nós vamos ter a força dissipativa, Fc, e a força elástica da mola. As duas se opõem ao movimento. A força elástica da mola é dada pelo produto Kx, constante elástica da mola vezes deformação da mola, e a força dissipativa Fc é dada pelo produto Cx ponto, coeficiente de amortecimento, né, do nosso amortecedor, vezes a velocidade da massa. Então, a força elástica ela está relacionada à mola e a força dissipativa está relacionada à massa. O que nós sabemos do equilíbrio dinâmico? Que o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Quando a gente retira esse sistema aqui da posição de equilíbrio, trazendo a massa, por exemplo, aqui para a direita, e soltando, liberando o sistema, né, não haverá oscilação em Y. Essas duas forças, elas se anulam. Mas há aqui forças na direção X. Que forças são essas, né? Então, vamos ver o somatório das forças que agem na direção X. Menos Cx ponto, menos K vezes X. Isso vai ser igual a M vezes X, 2 pontos. Então, nós temos a força elástica, a força dissipativa, menos a força dissipativa, menos a força da mola, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nós podemos passar esses dois termos para o outro lado positivo. Nós ficamos com mx 2 pontos mais c vezes x ponto mais kx igual a 0. E podemos passar a massa dividindo por todos os termos, né? Nós vamos ficar com x 2 pontos mais c sobre m vezes x ponto mais k sobre m vezes x igual a 0. Este termo que acompanha o x, nós conhecemos lá da vibração livre não amortecida. É a frequência natural de vibração do sistema ao quadrado. ômega-n, para o sistema de vibração livre amortecida, continua sendo dado pela raiz quadrada de K sobre M. Essa parcela que acompanha a velocidade é a parcela relacionada ao amortecimento. E o fato dessa equação diferencial ordinária ser igual a 0, nós temos aqui o 0 significa que a vibração é livre, matematicamente, olhando a equação do movimento, tá? Nós vimos que zeta é dado por C sobre 2 vezes a massa vezes a frequência natural de vibração. Então, vamos substituir essa razão aqui em função de zeta. Nós vamos ter o seguinte: zeta é igual a C sobre 2m vezes ômega-n. Nós queremos a razão C sobre M, né? Então, nós temos que C sobre M é igual a 2 vezes zeta vezes ômega-n. Então, onde tem C sobre M, nós vamos substituir por esse produto. X 2 pontos mais 2 vezes zeta vezes ômega-n vezes x ponto mais ômega-n ao quadrado vezes x, isso vai ser igual a 0. Essa daqui é a equação diferencial de um movimento de vibração livre não amortecido. Dependendo da categoria do movimento, nós vamos ter soluções diferentes para essa equação diferencial. Por exemplo, se o sistema ele é superamortecido, nós vamos encontrar que o zeta é maior do que 1. Então, a solução daquela equação diferencial vai ser dada por uma função de x da posição em função do tempo. Isso vai ser igual
a um coeficiente A, que nós vamos ter que determinar, que multiplica e elevado a menos zeta menos raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1 vezes a frequência natural de vibração ômega n vezes t, mais um coeficiente B, que nós também vamos ter que determinar, baseado nas condições iniciais, né, de posição e velocidade da massa. Esse B multiplicado por E elevado a menos zeta, mais raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1, que multiplica ômega n vezes t. Derivando essa função, nós vamos ter a função da velocidade. Então, derivando a função posição em função do tempo, nós vamos encontrar essa equação geral para a velocidade quando nós temos um movimento superamortecido, um sistema superamortecido. Os coeficientes A e B, eles serão determinados a partir das condições iniciais, ou seja, a posição da massa quando t é igual a zero, que a gente vai chamar de x0, isso daqui vai ser dado. Deslocou, comprimiu a massa 25 milímetros, né, a mola. Moveu a massa 50 milímetros à direita. Puxou a massa 75 milímetros para baixo. Isso vai ser uma informação dada. E a velocidade inicial, quando a gente começou a cronometrar o tempo, que vai ser designada aqui por x.0.